Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando a Parashá da semana, hoje com a Parashá Vayera. A Parashá dessa semana traz pra gente uma grande quantidade de eventos fascinantes. Logo no início da porção, 3 anjos aparecem a Avraham Avinu, logo após ele ter sido circuncidado aos 99 anos. E quando todas as expectativas humanas já haviam acabado, eles dizem para Avraham que ele e Sará terão um filho no ano seguinte. Depois que os anjos foram embora, o Eterno comunica a Avraham que ele está prestes a destruir as cidades de Sedom e Amora, as famosas Sodoma e Gomorra, porque o povo de lá é mau e está afundado em perversão moral e espiritual. Avraham intercede pelo povo da cidade e Hashem concorda que se ele puder encontrar pelo menos 10 pessoas boas na cidade, ele não a destruirá. Mas a única pessoa boa que foi encontrada na cidade de Sedom foi Ló, o sobrinho de Avraham, que havia se separado do seu acampamento alguns anos antes. Ló é avisado com antecedência e sai de Sedom pela manhã, antes que a cidade seja destruída. Em seguida, a Parashá nos informa que Sará deu à luz a Yitzhak, e para contextualizar, na porção anterior, a Parashá de Lech Lechá, a Torá nos contou como Sara havia perdido todas as esperanças de ter um filho e como ela convenceu a Avraham a ter um filho com a sua serva, Hagar, de quem nasceu Ismael. Quando Yitzhak nasceu, Ismael já era adolescente e Sara, vendo a forma como ele brincava com seu filho, ela ficou com medo de que Ismael pudesse causar algum mal para Yitzhak, seja por ciúme ou seja desviando ele do seu propósito de ser o patriarca do povo judeu. Afinal, se não fosse por Yitzhak, Ismael ainda seria o herdeiro legítimo de Avraham. Então, o que Sara fez? Sara convenceu a Avraham a expulsar Hagar e Ismael de seu acampamento. Avraham consultou a Hashem sobre isso e ele concordou com Sara de que isso era o melhor a ser feito. Na parte final da Parashá de Vayera, o Eterno pede a Avraham que sacrifique o seu filho Yitzhak, algo impensável em todos os sentidos. Porque, além disso ser totalmente diferente de tudo aquilo que Avraham conhece de Hashem, Yitzhak era o filho prometido, o filho que garantiria a descendência de Avraham e as promessas de Hashem. Esse evento é chamado de amarração de Yitzhak ou simplesmente de Akedah. E ao contrário do caso de Sedom e Amora, Avraham não argumenta com Hashem. Pelo contrário, ele imediatamente concorda e vai cumprir a vontade divina. Apesar de a Parashá dessa semana trazer lições super importantes, como Bikur Holim, ou seja, a visita aos enfermos, como nós vemos logo no início da porção, quando o próprio Eterno vai visitar a Avraham recém-operado, ou de Harnasat Orhim, ou seja, de hospitalidade, quando o próprio Avraham, mesmo recém-operado, recebe e corre para preparar uma refeição para os visitantes misteriosos, ou ainda sobre a sua Gemilut Hesed, ou seja, o seu ato de extrema bondade ao interceder pelos moradores de Sedom e Amora. Enfim, são muitas lições que nós podemos aprender da Parashá de Vayera e também com Avraham. Mas eu acredito que uma lição que se repete desde o início até o fim da nossa Parashá é uma lição sobre o que significa realmente ver. A nossa Parashá é chamada Vayera, que normalmente é traduzida como "e apareceu". Mas se olharmos mais atentamente para a palavra Vayera, nós poderemos perceber que a raiz dessa palavra, Resh, Aleph e Re, significa literalmente ver em hebraico. E onde a gente lê "e o Eterno apareceu", poderemos muito bem ler "e o Eterno foi visto por Avraham". Logo na sequência, nós lemos que quando Avraham levantou os seus olhos, ele viu os 3 mensageiros divinos vindo na sua direção. Depois disso, a Parashá diz que Hashem veio porque ele viu a maldade de Sedom e Amora. Ou seja, tem muitos exemplos onde a visão é enfatizada na nossa Parashá. Mas o ponto mais alto dessa ênfase está nos 2 eventos finais da nossa Parashá, na expulsão de Hagar e Ismael do acampamento e na Akedat Yitzhak. A Parashá nos informa que Avraham mandou Hagar e Ismael com uma pequena porção de pão e água ao deserto, que logo acabou. Hagar entrou em desespero, ela não suportava ver seu filho morrer de sede no deserto. Para ela, não existia mais nada além da sua dor. Ela vê apenas um resultado inevitável e doloroso para ela e seu filho:
a morte. Mas a narrativa continua. Vai ficar Elohim eteineha vatere be'er mayim. E Elohim abriu os seus olhos e ela viu um poço de água. Perceberam? O texto sugere para a gente que o poço e a água estavam lá o tempo todo, mas Hagar estava com os olhos fechados para as possibilidades. Ela, em seu desespero, se afastou, desistiu, fechou os olhos para o sofrimento que a cercava e para a possibilidade de redenção que estava bem diante dos seus olhos. A Torá afirma que o Eterno abriu os olhos dela e só então ela pôde ver o poço de água que estava ali. Às vezes, a solução para as nossas dificuldades e problemas está bem diante dos nossos olhos e a gente nem consegue ver. O mesmo aconteceu na Akedat Yitzhak. Como Abraham deve ter se sentido? Dois sentimentos dentro dele. O amor por seu filho amado, seu sonho durante toda a sua vida, contrastando com a sua fidelidade a Hashem. Mas ele foi até o fim. Abraham estava com um cutelo na mão, prestes a terminar o sacrifício, quando Hashem bradou dos céus e, abrindo os seus olhos, ali diante dele estava um carneiro, que foi usado como substituto para Yitzhak. Muitas das vezes, a solução está muito perto da gente, mas a gente está tão concentrado que a gente acaba não conseguindo vê-la. E a Parashá de Vayierá está nos convidando a manter os nossos olhos abertos para as possibilidades que estão bem diante de nós. Mesmo quando as coisas parecem impossivelmente difíceis, a Torá nos ensina a abrir os nossos olhos para os recursos que estão ao nosso alcance. Frequentemente, aquilo de que mais precisamos está bem perto de nós. E muitas vezes nós não podemos ver porque nos fechamos para as possibilidades. Vemos apenas um resultado e então paramos de olhar em nossa volta. Paramos de ver a solução. E às vezes é necessário que uma pessoa que esteja de fora, mas que está perto de nós e que vê toda a situação, nos ajude a enxergar e talvez a revelar algo que não tínhamos visto antes. Talvez estivesse bem ali, na nossa frente, como os viajantes estranhos, ou como o poço de água, ou ainda como o carneiro para o sacrifício. Mas se nós não prestarmos atenção a isso, se não pararmos e olharmos ao redor para ver, para enxergar, talvez nós nunca saibamos que não precisamos sacrificar aquilo que mais amamos, que a água e a solução para as nossas dificuldades estão ao nosso alcance, ou que os estranhos diante de nós são anjos, como foram para Abraham e para Sará. No caso de Hagar, de Abraham e de Sará, foi um mensageiro divino. No nosso, talvez possa ser a esposa, o esposo, os filhos ou os amigos que são os nossos anjos, que estão ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando. E eu gostaria hoje de agradecer especialmente a todos os anjos que me ajudaram e possibilitaram que essa mensagem chegasse e fosse transmitida a vocês no dia de hoje. Shabbat Shalom.